Vamos falar sobre ciência e fé, não é? A ciência que é trabalhada nas escolas, na realidade é o ensino da ciência, não é? A ciência propriamente dita é o conhecimento básico que os estudiosos têm para aprender sobre a natureza, através da observação e da experimentação, não é? Os livros didáticos vinculam que a forma que os cientistas encontram para fazer ciência é através do método científico, não é? Por falar em livros didáticos também, o Senhor me permitiu escrever uma coleção de livros didáticos para o ensino fundamental, que foi utilizado durante 5 anos nas escolas católicas do país. Todas as escolas católicas adotaram essa coleção de ensino de ciências para a 5ª até a 8ª série. Hoje em dia, 6º ao 9º ano, tá certo? Pela graça de Deus também, nós produzimos esta obra, né? E lá nesses livros de ciências, está escrito que o método científico é o processo, né, que os cientistas utilizam para fazer ciência. E eu creio que aqueles que se lembram um pouquinho lá do ensino fundamental, do ensino médio, se recordam das etapas do método científico, não é isso? É um processo racional de se fazer ciência por meio da experimentação, não é? Agora, o método científico consegue responder todas as questões que nos afligem através da experimentação? Sim ou não? O que é que você acha? Eu também acho que não. Ele não consegue responder todas as questões, não é? Aí tem algumas etapas do método científico, né? Tem levantamento de hipótese, observação, experimentação e estabelecimento de uma teoria. Mas nem todas as respostas podem ser encontradas através do método científico. Ele tem uma certa limitação, não é? Um método científico não pode ser aplicado para toda a área do conhecimento, não é? Alguns definem ciência como sendo a busca do homem pelo conhecimento pleno do universo. Agora eu pergunto, é possível termos esse conhecimento pleno do universo? Na atual dispensação não, né? Em outra, com certeza teremos pleno conhecimento. A Bíblia diz que sim, né? Mas por enquanto não é possível, né? A ciência tem algumas limitações, né? Essa aí é uma delas. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Todo mundo já ouviu falar, não é? A ciência tem uma explicação. A Bíblia tem outra explicação, completamente diferente. Então, o método científico, ele garante conclusões confiáveis e não ambíguas? Nem sempre. Porque a ciência é feita por seres humanos. Seres humanos estão sujeitos a falhas, a emoções, a limitações, a conceitos morais divergentes, diversificados. Então, ele não é garantia de 100% da ciência. A ciência tem limites, né? Nem tudo pode ser explicado por meio da razão da ciência. Nem tudo pode ser. A ciência consegue explicar muitas coisas, mas nem tudo. Certo? Existem de fato limites, não é? Em razão de existirem perguntas que a ciência não consegue responder. Embora alguns professores respondam no ensino da ciência, até mesmo de forma dogmática, não é? Existe a forma dogmática de se fazer ciência. Não é a forma correta. Às vezes existem até respostas puramente humanas, mas não quer dizer que é a verdade absoluta. Como algumas das teorias que nós vamos tratar aqui hoje, que estão sendo ensinadas para os seus filhos, para os jovens, para os adolescentes nas escolas, como se fossem verdades absolutas, como se fossem verdades inquestionáveis. Nós vamos citar algumas delas. Dogmáticas. A ciência não pode ser dogmatizada. Esta é a minha tese de doutoramento. Dogmatismo no ensino das ciências. Isso é bom ou é prejudicial? O que é que vocês acham?
Dogmatismo no ensino das ciências. Eu preciso primeiro saber o que é dogmatismo, não é, pastor? Não é isso? A gente vai falando ao longo da palestra, tá certo? Pois bem, tem perguntas que a ciência não consegue responder. Perguntas como tudo começou? A ciência não consegue responder. Aliás, tenta responder, né? Até recentemente a teoria mais aceita para o surgimento do universo é o Big Era, né? Porque a ciência agora já apresenta uma nova teoria que vai substituir, de acordo com alguns cientistas, a teoria do Big Bang. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, né? A ciência não consegue responder também por que é que nós estamos aqui. Qual o sentido da vida? Questões que fogem do naturalismo, do sentido natural, e parte para o campo metafísico, a ciência não consegue responder. Ela não consegue responder, por exemplo, também, para onde vamos? Então, a ciência tem limites. Ela não consegue responder o que acontece após a morte. Mas a Bíblia consegue, né? Você pode pegar minha Bíblia aí dentro, por favor, Bruno? Esqueci de tirar ela da mochila. A Bíblia responde, mas a ciência não consegue responder o que acontece após a morte, certo? Então ela tem limites. Agora, existe muita gente fazendo ciência aí de forma inquestionável. Acho que ela está ali, ó, Bruno, naquele espaço ali, ó, no cantinho. Me enganei. Ah, obrigado. Preciso da Bíblia, que a gente não vai falar só sobre ciência, né? É ciência e fé, não é isso? Então, existe muita gente fazendo ciência de forma errada. Teve um estudo aí que foi feito por uma Universidade de Tufts. Obrigado. Esse estudo desenvolvido por essa universidade aqui, que fica em Boston, ela afirma que mais de 50% dos resultados, né, que são apresentados diariamente como científicos, estão errados. Alguns publicitários descobriram que a sociedade tem um certo fascínio pela ciência, não é? E aí, se eles publicam que tal medicamento é cientificamente comprovado para calvície, os carecas ficam loucos, né? Cientificamente comprovado, então vai dar resultado. Creme anti-ruga, cientificamente comprovado, vai desaparecer com as suas rugas. As irmãs se desesperam, não as daqui, porque já estão conformadas, né? Mas outras aí se desesperam e vão atrás, porque é cientificamente comprovado. Então, para esse autor aí, que publicou esse trabalho, John Ioannidis, até mesmo praticando uma boa ciência, é possível obter um resultado que é cientificamente defensável, mas absolutamente falso. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Nem sempre aquilo que está sendo publicado como cientificamente comprovado é a verdade. Eu acho incrível quando passam aqueles documentários na Discovery, National Geographic, não é? E aí aparece lá um locutor com uma voz bonita, né? E ele diz assim, ó, como eu gosto muito de assistir essas coisas, porque faz parte da minha área de conhecimento, eu sou biólogo. Aí ele diz, este animal viveu há 300 milhões de anos atrás. Naquela época, o ambiente onde esse animal vivia era assim, e assado, e tostado, e frito, e não sei o quê. Ele afirma como se fosse uma verdade absoluta. Até parece que ele estava lá assistindo, né? Como é que aquele animal viveu há 300 milhões de anos atrás, né? Poxa vida, isso aí é bom para os negócios, não é? Mas é péssimo para a ciência. Existem muitas verdades que são apresentadas pelos cientistas, pela ciência, mas que são mentiras, não são verdades coisa nenhuma. Então tem muita gente publicando aí resultados que são bom para os negócios, né? Mas péssimo para a ciência. É para entrar na cabeça das pessoas
e ser apresentado como verdade absoluta, inquestionável, não é? Já falamos muito de ciência, vamos falar de fé. A gente já sabe que a ciência não responde todas as questões que nos afligem, é verdade ou não é? Embora alguns tentem responder de forma cientificamente comprovada, mas nós precisamos ter em mente que nós precisamos desenvolver o raciocínio crítico, não é? E não aceitar tudo que é vendido como boa ciência, até mesmo nas escolas, não é? Nós vamos falar um pouco sobre aquilo que é ensinado nas escolas também. E o perigo que os nossos jovens, adolescentes, nossos filhos, correm sendo expostos a esse tipo de ciência dogmatizada. É perigoso. Perigoso para a fé deles, é perigoso para a saúde mental deles. Tá certo? A fé, todo mundo sabe que é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem. Está lá em Hebreus, né? Capítulo 12, versículo 1. Confiança natural, previsão naquilo que vai acontecer. É por isso que Einstein disse que a ciência sem a religião, ela é cega, né? A ciência sem a religião, acho que foi o contrário, a religião sem a ciência é morta e a ciência sem a religião é cega. É um negócio assim, mais ou menos. Daqui a pouco tem um slide ali que mostra direitinho isso aí. Então, quando um cientista parte do pressuposto que existe solução ou explicação para um problema, ainda sem saber a explicação, ele está tendo fé também, não é? Não existe levantamento de hipótese sem confiança natural naquilo que é previsto e naquilo que vai acontecer. Quando o cientista elabora hipóteses para explicar, para solucionar um problema, antes de partir para a experimentação, ele tem que fazer uma previsão se é que aquilo vai funcionar ou não. Então tem que ter fé também. Então fé e ciência é compatível sim, tá certo? É possível compatibilizar ciência e fé, ok? Aí o que ele disse, ó. A ciência sem a religião fica manca, e a religião sem a ciência fica cega. Um precisa do outro, não é? Um precisa do outro. Então é a ciência que impulsiona o progresso material, mas é a fé que impulsiona o progresso espiritual, não é isso? É possível então, ciência não é contra a religião, amém? Muito bem. Ciência não é contra a religião. Agora veja aí quantos cientistas que foram importantes para a história da ciência. Esse aí é um biólogo, Francis Collins. Ele escreveu um livro, A Linguagem de Deus. Eu ia até trazer esse livro para os irmãos verem, mas é muito fácil de ser encontrado. Ele participou do projeto Genoma. Vocês já ouviram falar do projeto Genoma? Que visava, né, porque já foi concluído, mapear a sequência de genes dos cromossomos humanos. Muita coisa se descobriu com o projeto Genoma, e ele fazia parte dessa equipe, liderava essa equipe, não é? E ele partiu do ateísmo para a crença em Deus quando ele verificou a maravilhosa organização existente no código genético, que controla todos os processos vitais, não só de humanos, mas de todos os seres vivos também. E nesse livro ele relata como é que foi a sua experiência e a sua conversão. É um livro muito bom para quem tem interesse em aprender mais sobre relação entre ciência e fé. Historiador Flávio Joséfo, todos já ouviram falar, né? Um grande historiador judeu. Ele escreveu em um dos capítulos do seu livro algumas coisas sobre Jesus. Um judeu, sabe que os judeus não eram muito amantes de Cristo, no entanto ele fez menção do nome de Jesus Cristo num dos seus livros, né? Esse é um relato da época escrito por um judeu que viveu na época de Jesus Cristo. Ele diz: entretanto existia naquele tempo um certo Jesus, homem sábio, era fazedor de milagres, ensinava de tal maneira que os homens o escutavam com prazer. Era o Cristo. E quando Pilatos o condenou,
Olha aí, a história reconhecendo a existência do Cristo. Um historiador judeu está escrevendo sobre Jesus Cristo e Flávio Josefo é reconhecido como um grande historiador judeu. E ele deixou escrito então para nós alguma coisa que trata do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele esteve aqui na terra, né? Outro historiador aí também, Tácito, agora é um pagão, não é mais um religioso, um dos maiores historiadores da antiguidade, não é? Na parte quinta lá dos seus escritos, ó, ele escreveu: Nero infligiu torturas, as torturas mais refinadas a esses homens, que sob o nome de cristãos, eram já marcados pela merecida das infâmias, e o nome deles se origina de Cristo, que sob o reinado de Tibério, havia sofrido pena de morte, por um decreto do procurador Pôncio Pilatos. Mais uma vez a ciência atestando que Jesus Cristo esteve aqui nesse mundo, morreu, foi crucificado, condenado, de acordo com aquilo que realmente está escrito na Bíblia. Então é a história natural, testificando que Jesus Cristo realmente passou por aqui. Amém? Olha aí, mais contribuição da ciência. Plínio, também, ele foi procônsul de Jerusalém, entre 62 e 114. Olha ele aqui, os livros de Flávio Josefo e de Collins, né? A Linguagem de Deus. Que beleza, pastor, obrigado. Muito bom esse livro, viu, irmãos? Vou deixando eles por aqui. Eu trouxe outros para sugerir também de leitura para os irmãos. 2 historiadores importantes, né? Aliás, é o terceiro, né? Plínio, procônsul. Olha o que é que ele escreveu: maldizer Cristo, um verdadeiro cristão, não fará jamais. Cantam os cristãos hinos a Cristo como se fosse a um Deus. Isso está escrito nesse pergaminho que foi achado e datado dessa época aqui, realmente. Está escrito em grego, né? Então, nós já vimos aí a contribuição de vários historiadores para a ciência. Uma outra prova científica da existência de Jesus Cristo foi essa urna, que foi encontrada em algumas escavações lá em Jerusalém, não é? Primeira urna arqueológica da existência de Jesus Cristo. Ela era usada na época para depositar os ossos na cidade de Jerusalém. O ossuário data de aproximadamente 63 depois de Cristo, e nele está escrito: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Para estudiosos no assunto, o ossuário trata-se realmente de Tiago, que era meio-irmão de Jesus Cristo. Mais uma prova científica. Então, o que eu estou querendo mostrar para os irmãos é que ciência não é contra a religião, e religião não é contra a ciência. É possível as duas estabelecerem um diálogo, não é? Recentemente, algumas universidades já criaram o curso superior de ciência da religião. Então é possível as duas caminharem juntas. Amém? Que beleza. Vamos lá. Mas nem sempre foi assim, não é? É possível então haver compatibilidade entre ciência e fé. A ciência, ela nos diz para onde nós devemos ir, e a razão nos leva até lá, não é? A nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo, como Filho de Deus, não é ilusão. Ela é razoável, ela é racional e ela se baseia em evidências. Nós já mostramos aqui algumas evidências que Jesus Cristo realmente esteve aqui, passou pela terra, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então é possível as duas caminharem juntas, não é? E parte dessas evidências que motivam a nossa fé, elas vêm da ciência. Então existe possibilidade das duas se dialogarem, não é? E aí, o que a gente não pode falar é em prova, né? Na ciência não se pode provar nada. Não existe como provar. Porque, como eu já disse, ciência é feita por seres humanos. Seres humanos estão sujeitos a várias forças externas e até forças internas também, né? Pesquisa já foi feita que 50% daquilo que é publicado como cientificamente correto está errado.
Existem forças espirituais também por trás, nós entendemos isso, influenciando cientistas. Vocês sabiam disso? Forças demoníacas, satânicas, influenciando cientistas. Ela está sujeita a diversos viés. Então não se pode falar em prova científica, nós não conseguimos provar nada. O que falamos são de evidências. Aqueles achados arqueológicos evidenciam, reforçam a ideia, a tese, a hipótese que realmente Jesus Cristo esteve aqui. Então nós podemos falar em evidência, que serve para nos convencer, não é? De nossas dúvidas racionais, ok? É possível então a ciência e a fé estabelecer um diálogo, isso aí é possível. É possível os dois caminharem juntos, ciência e fé, certo? Muito bem. Mas como eu disse, nem sempre foi assim, não é? Olha, por exemplo, o caso de Galileu, Copérnico e Kepler. Nem sempre foi esse o entendimento de que ciência e fé poderiam caminhar juntos. A cosmologia vigente antes de Copérnico, antes de Nicolau Copérnico, era essa aí. A Igreja Católica podia apontar o céu, o inferno, podia apontar o que era uma verdade científica, o que era uma inverdade científica. Então, por muito tempo, ciência esteve intimamente relacionada com a Igreja Católica. E aí, no século XVIII, XIX, com o Iluminismo, parece-nos que a ciência quis romper de vez, definitivamente, com a fé. Até mesmo por causa de muitas atrocidades que foram cometidas pela Inquisição. Mas o certo é que, até o ano 1500, por exemplo, a igreja, ela, como é que é a palavra? Me foge a palavra. Ela corroborava com a ideia de um universo geocêntrico, não é? Ela apoiava a crença que foi estabelecida desde a época de Aristóteles, de um universo geocêntrico. Geocêntrico quer dizer o quê? Olha lá, você conhece aquele planeta ali? É a Terra, não é? E isso aqui? O Sol. Então, a ideia cosmológica existente nessa época, até meados do século XVI, XVII, era um universo geocêntrico. A Terra como centro do universo e o Sol circulando como um dossel, não é? E os outros planetas também em torno da Terra. É o geocentrismo, não é isso? E aí, pouco antes de morrer, Copérnico teve coragem de publicar as suas experiências, né, e a sua visão de um universo não mais geocêntrico, mas de um universo heliocêntrico. E aí, para a igreja abandonar essa ideia de universo geocêntrico, não foi fácil não. Galileu, depois da morte de Copérnico, também ele publicou um tratado que considerava que a Terra não era mais o centro do universo. O centro do universo era o Sol. Embora a visão de Galileu estivesse também um pouco equivocada, mas ele já considerava o universo heliocêntrico. Ele teve que renegar suas ideias. Foi pego pela Inquisição, passou os últimos anos sob prisão domiciliar, e quando foi agora no ano 2000, recentemente, o Papa João Paulo II pediu formalmente desculpas pelo julgamento de Galileu. Eu trouxe isso aí para os irmãos verem que nem sempre ciência e fé caminharam juntas, não é? Mas é possível, não é? E por falar em universo geocêntrico, heliocêntrico, você conhece bem o universo? Eu não conheço. Conheço pouco, não é? Mas vamos ver o que a ciência tem para mostrar para nós sobre o universo. A teoria mais aceita para o surgimento do universo, todos já ouviram falar, não é? É o Big Bang, ou seja, a grande explosão. O que é que diz essa teoria? Que toda a matéria existente atualmente no universo estava restrita a uma minúscula esfera
do tamanho de uma ponta de agulha. E de repente houve uma grande explosão, tem que ter muita fé para acreditar nisso também, né? E a matéria começou a expandir. Agora, a teoria é muito bem elaborada, né? A ciência sabe que nos primeiros segundos o que aconteceu, nos primeiros minutos, nas primeiras horas, existem verdadeiros infográficos explicando como realmente aconteceu. Só que esse ano parece que essa teoria já não é mais boa para explicar o surgimento do universo. Está surgindo uma outra teoria aí. Quer dizer, a ciência não tem verdades absolutas. Teve essa grande explosão aí, a matéria começou a expandir, e aí a expansão da matéria começou a originar planetas, gases, moléculas, poeira, meteoritos, galáxias, universos, e assim o universo se formou. Tem que ter fé demais para acreditar, né? Acho que a fé é maior do que a nossa. Baseado em quê? Que eles supõem que houve essa grande explosão. Olha lá, tem explicações detalhadas do que aconteceu nos primeiros minutos, nos 3 minutos já, a temperatura já passou para isso aqui, aí depois já está em 10 mil graus Celsius, depois de 1 bilhão de anos já surgiram planetas, galáxias, e o universo tem, de acordo com essa teoria, 13,5 bilhões de anos. Como é que eles chegaram nessa data? É ciência, não é? A Terra seria um fragmento, né? Devido a forças gravitacionais, ela foi atraindo poeira e blocos de cometas, meteoros, e foi aumentando o corpo. E no começo a temperatura era elevadíssima e intensa atividade de vulcões, e por aí surgiu o nosso planeta, há 4,6 bilhões de anos atrás, de acordo com a ciência. Então, é uma teoria bem elaborada para explicar o surgimento do universo, mas que já não é mais tão elaborada para explicar como é que o universo surgiu, né? Já está ficando ultrapassada, não é? Ao expandir-se, o universo se resfriou, passando da cor amarela para a cor, acho que para a cor vermelha, no instante inicial, e aí ele foi se tornando transparente, surgiram então as partículas subatômicas, e 1 bilhão de anos depois, começaram a surgir as galáxias. Pois bem, e aí, conforme eu disse lá, 13,7 bilhões de anos atrás, aconteceu essa grande explosão. Baseado em que a ciência traz essas explicações? Baseado nessa figura aí, ó. Como é que funciona a teoria do Big Bang? Analisando a luz emitida por estrelas, por galáxias, os cientistas, através de cálculos, perceberam que as galáxias, elas estão se afastando umas das outras. E se elas estão se afastando, por dedução, é possível que outrora elas estavam perto, né? Se alguém está se afastando de você, em outro momento aquela pessoa, aquele ser, estava perto de você. É essa a teoria. Então houve um tempo em que a matéria estava tão comprimida, naquela minúscula esfera, até que do nada aconteceu a grande explosão e as galáxias começaram a se afastar umas das outras. Isso aqui são galáxias, né? E é possível perceber, através de análises telescópicas, que elas realmente estão se afastando. Então o raciocínio é: estão se afastando, outrora estavam muito próximas. Se para elas estarem muito próximas, ninguém sabe explicar quais eram as forças intergalácticas que possibilitavam isso, não é? Mais um slide mostrando o afastamento das galáxias, ó, através de fotos de telescópios, não é? Aliás, nessa quarta-feira conseguiram tirar uma foto de um buraco negro pela primeira vez, vocês viram, né? Bombou na internet, não é verdade? Eu trouxe ela aqui para a gente ver. Então, veja só que tem questões que o Big Bang não consegue explicar, não é? Limitações dessa teoria. Por que começou o Big Bang? Se a minúscula esfera estava lá parada há quantos bilhões de anos,
Por que de repente resolveu explodir? A ciência não consegue explicar. Como ocorreu essa explosão? Também não consegue explicar. Então tem questões que a ciência não consegue explicar. O que é que existia antes do Big Bang? É o que essa nova teoria vem explicar. Olha, o negócio não era bem assim não existia essa esfera minúscula não, já existia um universo primitivo antes. Ah, baseado em que se diz isso? Ciência. Isso é pura ciência. Então veja só, se as galáxias estão expandindo e se afastando umas das outras, o que vai acontecer depois? Alguns cientistas dizem, não, depois que elas expandirem o máximo, elas vão retrair de novo, aí vai implodir de novo. Isso tudo é especulação e que alguns enxergam como se fosse uma verdadeira ciência, embora estejam também no campo metafísico, né, de pressuposições. Não existe nada de afirmação natural nisso, tá certo? Então, nós precisamos entender que nem sempre a ciência consegue. Então, adeus ao Big Bang, uma nova teoria põe em xeque a origem do universo, foi publicada essa semana numa revista científica. Trata-se do Big Boom, eu não sei como é que pronuncia isso em inglês não sei falar nem o português direito, como é que é o nome disso aí em inglês? Ou o grande rebote, fica mais fácil a gente falar assim, né? Ou o grande salto. Essa teoria sugere que o cosmos teria sido gerado a partir de um colapso gravitacional de um cosmos muito mais antigo, né? Você sabe o que é o cosmos, né? Sabe não? Cosmos é na realidade, vamos começar desde lá de baixo, né? Um conjunto de 3 partículas forma o átomo, não é? Não é isso? O conjunto de átomos forma molécula. Um conjunto de moléculas forma uma célula, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecido forma um indivíduo, um conjunto de indivíduo forma uma população, um conjunto de população forma uma comunidade, um conjunto de comunidade forma um ecossistema, um conjunto de ecossistema forma um planeta, e um conjunto de planetas forma um sistema solar, e um conjunto de sistema solar forma uma galáxia, e um conjunto de galáxia forma o cosmo. Aí chegou no cosmo. Então essa teoria que está prestes a substituir o Big Bang, né? Aí a gente fica como esse cachorrinho aí, sem entender, não é? Qual que é a correta, não é? Não dá para entender qual é. Uma hora isso aqui é uma verdade, em outro momento existe outra verdade. Fica difícil para a gente confiar na verdadeira ciência. E por falar em galáxia, não é? Esta é a nossa galáxia, não é? Nosso endereço no universo, no cosmos, é aqui. Sabe o nome da galáxia em que nós vivemos? Via Láctea, não é? Essa é a nossa galáxia. Quando Deus chamou Abraão e disse, sai da terra da sua parentela, se dirige a uma terra distante, olha para o céu e vê quantas estrelas você pode contar aí. Eu farei de você como essas estrelas aí, ó. De ti sairá uma grande nação. E realmente se cumpriu, né? Quando a gente olha para o céu, longe da cidade, a gente consegue ver algumas estrelas, né? A olho nu nós podemos enxergar 4.000 estrelas. Com a luneta 2 milhões. Com o telescópio, alguns bilhões de estrelas. E onde é que nós estamos nesse grande universo, no cosmos? Atualmente, a ciência afirma que existem 500 bilhões de galáxias. 500 bilhões de galáxias. É muito dinheiro, não é? Vamos comparar com dinheiro para a gente ter noção disso, não é? 500 bilhões de galáxias. Acontece que, se parasse por aí, era fácil da gente entender. Acontece que, quantas estrelas existem numa galáxia? Quantos sóis? Na nossa galáxia, na Via Láctea, estima-se que existam 300 milhões de estrelas, como o Sol. 300, só na nossa galáxia. A galáxia de Andrômeda, que é uma das maiores que tem próximo de nós, tem 1 trilhão de estrelas. Andrômeda, 1 trilhão de estrelas, não é? Então esse aí é o nosso sistema solar. Vamos localizar aí o nosso planeta no sistema solar, partindo aí da
esquerda para a direita, esse diagrama aí está mostrando, no sentido anti-horário ali no canto inferior esquerdo, está lá o planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea, não é? Grupo local de galáxias, superaglomerado de galáxias e universo observável aqui, tá certo? E aí a gente percebe que a Via Láctea está num grupo local de galáxias. Tem outras galáxias aqui por perto. Só na nossa Via Láctea, 300 milhões de estrelas como o Sol. Aqui um slide mais detalhado da nossa galáxia, da Via Láctea. Essa é a nossa galáxia. E aqui está o nosso sistema solar. Nós vivemos na periferia da Via Láctea, não é? O sistema solar nosso está por aqui assim. No centro da Via Láctea, acredita-se que exista um buraco negro. Aquela foto que eles tiraram lá, de um buraco negro, não foi da nossa galáxia, foi de outra galáxia próxima de nós aqui. Eu vou mostrar ela já já. Então olha ali, como é que nós somos muito pequeninos em relação à galáxia, né? 300 bilhões de estrelas, e o Sol não é uma das maiores também, não é? É uma estrela de que grandeza? Quinta grandeza. Tem estrelas muito maiores do que a nossa, não é? Do que o nosso sistema solar. Quase 300 milhões de estrelas. Nós estamos então na periferia aí, tá certo? O tamanho da Via Láctea, deixa eu ver se tem mais uma. Tem não. O tamanho da Via Láctea é de mais ou menos 100 mil anos-luz, daqui até aqui, ó. O diâmetro da nossa galáxia é de 100 mil anos-luz. Sabe o que é um ano-luz? É o tempo que a luz demora para percorrer um ano-luz. E ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Já imaginou quantos quilômetros ela percorre em um ano-luz? É muita coisa, não é? Então, a maioria dos planetas encontrados até hoje, eles estão mais ou menos, está ali a localização da Via Láctea, aí o nosso sistema solar. A maioria dos planetas encontrados até hoje, eles estão aqui, ó, nesse halo branco. A maior parte dos planetas encontrados estão dentro desse raio aí, que são necessários 300 anos-luz para cruzar esse halo aqui, ó. 300 anos-luz. Quer dizer, viajando por 300 anos a velocidade da luz, você vai conseguir cobrir aquele diâmetro ali, tá certo? Viajando a 300 quilômetros por segundo. Tá certo? Então, a maioria dos planetas que já foram encontrados, eles estão aqui nesse halozinho, ó. Os outros circulam por ali muito distante de nós, não é? Olha ali. Então, o diâmetro da nossa galáxia é de 100 mil anos-luz. A distância daqui até aqui, né? O nosso Sol está bem por ali assim. Então, nós estamos numa posição assim bem pacata. Não estamos como centro do universo. O Sol não é a estrela central da Via Láctea, né? Existem estrelas que são muito mais espetaculares e maiores do que o Sol, não é? E nós estamos aí nessa posição, tá certo? Considere isso, que você mora na periferia de uma cidade do interior. O Sol, esse reator nuclear de diâmetro de 1,4 milhão de quilômetros, é só uma entre os 300 bilhões de estrelas da Via Láctea. Uma galáxia bem pacata, por sinal. Tem galáxias maiores. Uma das 300 bilhões de estrelas. Eu disse 300 bilhões, não é? Tem galáxias que têm muito mais estrelas, que são bem maiores, não é? Está lá o nosso sistemazinho solar aqui, bem pacato, não é? Isso aí é um buraco negro. Acredita-se, a ciência acredita que bem no centro aqui, existe um buraco negro.
Um buraco negro é uma estrutura de massa gravitacional extremamente pesada que atrai tudo que passa em volta dele. Existe até teses de que um dia nós seremos sugados por esse buraco negro, né? Porque alguns dizem que o inferno é lá, outros dizem que é o fim do mundo, né? Dizem que daqui a alguns trilhões de anos esse buraco negro vai sugar tudo que está por aqui. Como acontece aqui, ó. Isso aqui é um exemplo, é um desenho esquemático de um buraco negro. Isso aqui é o centro dele e algumas estrelas estão sendo atraídas para esse buraco negro, né? Uma estrela sendo atraída ali para aquele buraco negro. É um esquema do que acontece na Via Láctea. Bem no centro tem um buraco negro e as estrelas estão todas girando em torno desse buraco negro, não é? Assim como nós estamos girando em torno do Sol e o Sol gira em torno desse buraco negro que tem no centro da galáxia. Nada está parado, né? Nós estamos pensando que estamos paradinhos aqui, sentados no universo, mas na realidade a Terra está viajando a uma velocidade de quantos quilômetros por segundo? Viajamos pelo universo a uma velocidade de 30 quilômetros por segundo. 1, 2, 3, já viajamos 90 quilômetros. Nós não estamos parados, não é isso? A Terra não realiza dois movimentos? Movimento de rotação e de translação. Rotação, ela roda, gira em torno do seu próprio eixo, ou é a translação? Rotação. Translação em torno do Sol, demora quanto tempo para dar uma volta completa em torno do Sol? 365 dias ou 366. Então, estamos viajando a 30 km por segundo. O Sol, então, olha lá, um buraco negro atraindo uma estrela. O Sol, então, esse grande astro, com essa distância, não é? E agora, ultimamente, então, cientistas afirmam, né, que a Via Láctea é uma das 500 bilhões de galáxias existentes no nosso universo, observável com os nossos instrumentos, não é? Aqui existem algumas galáxias, aqui está a Via Láctea, galáxia de Andrômeda, 1 trilhão de sóis e outras galáxias. A verdadeira megalópole, então, desse universo é Andrômeda, com 1 trilhão de sol. 1 trilhão. Essa foto aqui é uma foto espetacular, né? Cada pontinho de luz desse aqui representa uma galáxia. Cada pontinho de luz representa uma galáxia. Essa imagem é de tirar o fôlego. Foi feito pelo telescópio Chandra. É uma imagem de campo de fundo que mostra aí o universo com uma visão sem precedente, né? E aí a gente ainda tem muito o que observar, porque algumas dessas galáxias não dá para ver o desenho dela, a forma como ela é, não é? A foto que foi tirada do buraco negro na quarta-feira agora, que reforçou a tese de Einstein, que foi escrita há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, Einstein já escreveu na sua teoria da relatividade o que acontece num buraco negro. Mesmo sem ter visto um, ele chegou a essa conclusão com cálculos matemáticos. E aí essa foto que tiraram na quarta-feira, agora dia 10 de abril de 2019, reforça aquilo que Einstein já tinha escrito. E ela foi tirada de uma galáxia que fica fácil de ser visualizada, que é a M87, essa aqui, ó. Tá certo? Não foi da nossa galáxia, foi dessa galáxia aqui, a M87. Cada ponto de luz desse aqui é uma galáxia. Algumas já têm nomes, né? Já foram denominadas, são bastante conhecidas. Outras ainda não têm nomes, não foram batizadas. Mas aí, para tirar essa foto, foram necessários 40 telescópios espalhados por todo o mundo. E para se ter uma projeção dessa foto, foi necessário um software que foi armazenado dentro dos HDs que couberam num avião. Foram transportados para os Estados Unidos dentro de um avião. Não sei quantos teras que tinha esses HDs, né? E um avião de carga. Como é que foi feita essa foto? Eles projetaram esses 40 telescópios para esse local aí. E por que é difícil tirar uma foto de um buraco negro? É a mesma coisa de você entrar num quarto escuro e tentar tirar uma foto do seu celular.
Vai aparecer alguma coisa? Não vai aparecer nada, está tudo escuro. Um buraco negro é um corpo celeste, não é? Que nem a luz escapa dele, então ele é completamente escuro. E aí foi justamente a projeção desses 40 telescópios, captando a radiação de estrelas que estavam próximas, que permitiu formar essa imagem aí. Esse aqui é o buraco negro. E aqui a luz que é atraída em torno dele, que vai sendo engolida para ele, né? Alguns dizem que quando se entra no buraco negro, chega no céu. Atravessou um buraco negro, está no céu. Outros dizem que entra num universo paralelo. Só afirmações, ninguém sabe o que acontece quando se entra no buraco negro. O certo é que a matéria, quando entra no buraco negro, ela é comprimida ao máximo. É como se o planeta Terra, quando entrasse lá, ficasse do tamanho de uma bola de futebol. É possível? Sim, é possível, porque existe muito espaço vazio no nosso corpo, não é? Nosso corpo não é formado por órgãos, tecidos, células, organoides, moléculas e átomos. E no átomo não existe uma quantidade imensa de espaço vazio. No núcleo, prótons e nêutrons, e na eletrosfera os elétrons vai comprimindo, fica do tamanho de uma bola de futebol. Então, a foto foi essa aí. Previu aquilo que Einstein já tinha escrito, então, um outro desenho esquemático desse buraco negro que eles fotografaram. Então é mais ou menos aquilo que acontece com o buraco negro. Ele vai engolindo estrelas e outros corpos celestes e vai comprimindo eles o máximo. Então o campo gravitacional do buraco negro é grande. Por isso que toda a Via Láctea circula em torno do buraco negro, e o nosso Sol também circula numa velocidade infinitamente maior do que nós que estamos aqui na Terra. E aí vem a grande pergunta, né? A ciência sabe muito sobre o universo. Mas de que é formado o universo? Olha o que diz esse slide aí. A principal substância da qual é feito o universo é chamada de quê? O universo é feito, a maior parte, por uma energia chamada energia escura. O que é essa energia escura? É uma força misteriosa que impulsiona. Energia escura é uma força misteriosa que impulsiona a aceleração e expansão do universo. A próxima matéria, ou o próximo ingrediente mais abundante é a matéria negra, não é isso? Que interage com o resto do universo através da força gravitacional, certo? E a matéria normal, visível, incluindo estrelas, planetas e galáxias, não é? É o que existe em menor proporção, aquilo que nós conseguimos enxergar. A matéria normal que a gente consegue enxergar corresponde a menos de 5% da massa do universo. Para facilitar a compreensão, tem um gráfico aí, que essa aí é um exemplo do que é a matéria escura e a energia escura. Essa porcentagem aí, está ali, ó, maior parte, 68,3%, energia escura, 26% matéria escura, 4,9% aquilo que a gente consegue enxergar. Então a gente conhece muito pouco sobre o universo. Não sabemos quase nada sobre o universo, não é? Então, aquilo que nós vemos, esse gráfico aí está dizendo, aquilo que a gente consegue enxergar, corresponde a apenas 5% da constituição do nosso universo. 5% apenas. Esse gráfico aí está melhor de enxergar, né? 70% aproximadamente energia escura, 26% matéria escura, 4% nós estamos incluídos aqui, aqui ou aqui? Só para ver se você entendeu o mesmo gráfico. Nos 4%, não é? Nós estamos incluídos ali nos 4% matéria visível. E o resto? É possível evidenciar que existe mesmo essas substâncias através das forças gravitacionais e através de cálculos matemáticos. É como se fosse aquele pote de feijão ali. Nós somos essas balinhas coloridas aqui, ó. O resto do universo ainda é completamente desconhecido. Essa foto aqui mostra a matéria escura, que está ali em azul, entre as galáxias. É do telescópio de raio-x mostrando a matéria escura, que forma a maior parte da massa da nossa galáxia. Muito bem. Uma outra foto mostrando também a matéria escura de azul ali, na nossa galáxia. Agora,
O homem já enviou sondas. Apesar dessa imensidão do universo, até hoje não existe nada concreto, comprovado cientificamente, que existe vida em outro planeta. É verdade ou não é? Existem especulações, existem ufólogos, existe a ufologia, existe os amantes dos ETs, pessoas que se declaram ter sido abduzidas, não é? Visitadas por um ET, outras engravidaram do ET, deram à luz o ET de Varginha lá em Minas e por aí vai. Já ouviram falar essas histórias, né? Tem muita coisa sendo visualizada aí pelas pessoas e tido como verdade, não é verdade? Tem o Triângulo das Bermudas lá, que alguns supõem que tem nave espacial de ET, tem uma área lá nos Estados Unidos também que eles conservam corpos de ETs, já viram? Arquivo X e tal, não é? Existe muita especulação, não é? Então, estamos sós ou não estamos sós? Apesar da imensidão do universo, estamos sós ou não estamos sós? Existem ETs? OVNIs? Eles são reais? O que é que você acha? Sim ou não? Acha que sim? Acha que sim, alguns acham que sim. Todo mundo tem direito de pensar o que quiser, não é? E nem por isso merece ser discriminado. É livre o pensamento, não é? Agora, existem duas possibilidades: ou eles existem ou eles não existem. Não tem como provar por enquanto nenhuma das duas, não é? Mas e a Bíblia, o que ela diz sobre isso? Vamos ver o que a Bíblia diz. Nós estamos sozinhos na terra, Deus criou todas as coisas. Está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e as coisas começaram a acontecer. Você já viu a complexidade e a imensidão do universo? Deus semeou vida apenas no nosso planeta ou semeou em outros planetas também? O universo é para nossa glória ou é para a glória de Deus? A terra é a única que contém semente de vida? Muitos acreditam, né? Muitos cientistas acreditam que de fato a gente vai descobrir ainda vida inteligente. Tem sondas espaciais viajando no espaço aí, com amostras daquilo que nós temos na Terra, disco de ouro, placa de metal escrito o alfabeto, emitindo sinais de rádio para ver se retorna esse sinal de rádio, não é? E até hoje não se encontrou ninguém, não é? Mas existe muita especulação de que realmente existem seres em outros planetas. E se for realmente encontrados seres em outros planetas, aí fica complicado quando a gente considera o plano de salvação, não é? Jesus morreu para salvar esses outros ETs também, ou para salvar só a gente? Ou ele teve que visitar esses mundos e morrer lá também? Está vendo uma série de questões que a gente precisa considerar? O fato de se encontrar vida em outro planeta vai fortalecer a teoria da evolução das espécies ou vai fortalecer a teoria da criação das espécies? Vai fortalecer o criacionismo ou o evolucionismo? É isso que os evolucionistas esperam encontrar, um universo fervilhando de vida. É por isso que existe essa busca incessante de vida em outro planeta, para fortalecer o evolucionismo. Se aconteceu em outro planeta, realmente nós podemos deduzir que aconteceu aqui na Terra. Será que é por aí? Não é por aí, não é? Olha só, nós precisamos levar cativo o nosso entendimento a Cristo, como diz as Escrituras Sagradas. E aí, veja só o que essa ideia de vida extraterrestre, ela origina-se da crença na evolução, não é? A noção de vida extraterrestre não se coaduna com as Escrituras. A Terra é única, Deus projetou a Terra para ter vida, os outros planetas têm um propósito diferente da Terra. É nisso que eu acredito. Você não é obrigado a necessariamente acreditar nessas mesmas coisas, mas veja que alguns problemas que nós temos, né, quando nós consideramos a possibilidade de vida inteligente alienígena, eles são teologicamente problemáticos, né? Por quê? Porque eles precisam ser salvos. A Bíblia diz que o pecado afetou toda a criação. Foi isso? E lá em Romanos está escrito que toda criatura geme, aguardando a redenção. Não é? Jesus veio e morreu na cruz, descendente de Adão,
para redimir os descendentes de Adão, não é isso? Foi ou não foi? E a redenção dos ETs, como é que fica? Se porventura existem lá os Klingons, os vulcanos, não é? Como é que seria a redenção dos vulcanos, dos Klingons, não é? Eles poderiam ser salvos? Como é que eles poderiam ser salvos? Jesus Cristo fez sacrifício para salvar os descendentes de Adão e os vulcanos também? Ou não? São perguntas que precisam ser respondidas quando a gente considera essa possibilidade, né? Eles não são parentes de Jesus, derramamento de sangue, então não pode apagar o pecado deles. É necessário primeiro supor que Cristo também visitou o mundo deles, né? Isso aí é antibíblico, porque lá em 1 Pedro, eu vou ler aquelas 3 referências que tem lá, se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser acompanhar a leitura também. Essas 3 referências bíblicas dizem o seguinte: porque também Cristo, a primeira referência, né, morreu uma só vez. Como é que ele vai visitar os outros mundos para morrer lá também? Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos. A segunda referência diz: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma única vez, né? Porque também Cristo padeceu uma única vez por nós, com o seu próprio corpo. Então as Escrituras dizem que Cristo morreu uma só vez, e o sacrifício dele foi suficiente, uma só vez, não é? Então, meus amados, vida extraterrestre é um conceito evolucionista, não é compatível com o ensinamento bíblico da singularidade da Terra e da posição espiritual distinta dos humanos. Esse é o meu entendimento. Teologicamente é complicado existir vida inteligente em outro planeta, não é? E aí, até o momento, ninguém descobriu nada. Não detectou nenhum sinal de ondas de rádio, nem alienígena inteligente. O desejo de encontrar esses alienígenas inteligentes parte da ideia de que eles seriam superiores, né? Poderiam fornecer tecnologia, poderiam conhecer mais sobre o corpo humano, nos ajudar a adquirir a vida eterna, curar todas as enfermidades. É um desejo de eternidade, ou desejo financeiro, não é? Em busca de tecnologia, tá certo? Então, o mundo verdadeiro é aquele projetado por Deus, e não o universo evolucionário fervilhando de vida. Mas para que então que Deus fez esse universo tão grande? 500 bilhões de galáxias, 300 bilhões de estrelas só na nossa galáxia, para a sua glória, para louvor e glória do seu nome, e não para nós. O nosso conhecimento é limitado, não é? Então existe muita propaganda exagerada, muito filme que a gente gosta de assistir, não é? Sobre vida em outros planetas. Está vindo aí os Vingadores, todo mundo na maior expectativa para assistir, não é? A gente gosta de ver essas baboseiras mesmo, faz parte, não é? Mas é tudo baboseira, não é? A propaganda exagerada, então, de uma certa forma, é para substituir Deus, não é? A maioria desses ufólogos, desses cientistas que acreditam em vida extraterrestre, são ateus, não acreditam na existência de Deus. E nós temos como hipótese também que a Terra ela é totalmente diferente de todos os demais planetas conhecidos até hoje, não é? Esses são os defensores da teoria da Terra rara, que foi formulada por Peter e Donald. Eles afirmam que a vida só é possível no nosso planeta como resultado de uma soma impressionante de casualidades, criando um fenômeno único que não pode ser repetido. Então, a Terra tem temperatura ideal, água nos 3 estados físicos, os outros planetas nem sempre têm, tem uma atmosfera, a composição química da atmosfera, ela é compatível com a vida na forma como nós conhecemos. A Terra está próxima de Júpiter, que funciona como um escudo natural de outros cometas e outros corpos celestes que poderiam chocar e vir em encontro com a Terra. A Terra também tem uma proporção de oxigênio, de gases, né? Ideal para a vida. Ela está próxima da Lua. A Lua exerce influência importantíssima
na terra, na mistura dos oceanos, nas marés, para proporcionar a oxigenação dos oceanos e alimentar a vida ali. Então, existe a teoria da terra rara. A singularidade da terra é que possibilita a vida. Deus plantou a vida na terra e coordenou para que ela pudesse aqui existir na forma como Ele projetou, não é? É a ideia do projetista inteligente. Quando aquele astronauta visualizou a Terra da nave espacial, da Apollo 17, né, foi o James Irving, ele disse: quando se contempla de longe a Terra e a Lua, tem-se de considerar o Criador. Sob essa pequena esfera, 7,5 bilhões de humanos, né, de pessoas, se ocupam quase que exclusivamente de si mesmo e não perguntam pelo Criador. Não tem como desconsiderar a presença de Deus quando a gente considera a singularidade da Terra. Olha ali, algumas das particularidades que só são encontradas no planeta Terra. Distância ideal de 150 quilômetros do Sol. Mais próximos, a temperatura seria escaldante. Tem dia que aqui em São Paulo a gente pensa que a Terra está mais próxima do Sol mesmo, né? Mais distante, seria como no Canadá, 50, 70, 80 graus. Não é? Ela está na posição ideal. Também, se estivesse mais distante, ficaria gelada, né? Mais próxima, escaldante. Eu acho que a bateria está acabando aqui, olha lá. A velocidade de rotação também é importantíssima para os fenômenos. A espessura da nossa atmosfera. Então, existem diversas características que possibilitam a vida desenvolver-se na Terra. O que não ocorre em outros planetas. A porcentagem de oxigênio também, a proporção de nitrogênio é de fundamental importância para todos os seres vivos que nós conhecemos. A camada de ozônio, que filtra a radiação solar, que é nociva para todos nós. Nem todos os planetas têm essa camada de ozônio. A inclinação do eixo possibilita temperaturas ideais. A Lua, com a sua função na força gravitacional, Júpiter. E aí, são respostas, perguntas que continuam sem resposta ainda, não é? Como diz lá o Stephen Hawking, que já partiu. Por que é que nós e o universo existimos, em vez de não existir nada? Será que o nada consegue transformar esse nada em algum tipo de coisa? A teoria do Big Bang dizia isso, não é? Uma minúscula esfera, sem nada dentro, de repente explode e começa a originar toda a matéria que nós conhecemos, na forma como ela é. Então, existem perguntas que a ciência não consegue responder, mas nós vamos fazer uma pergunta aqui agora. Nosso conhecimento a respeito de Deus e da criação, ele é incompleto, não é perfeito. Mas um dia, diz as Escrituras, nós o conheceremos como Ele é e vamos conhecer as coisas como realmente são. Por enquanto, nosso conhecimento é incompleto, a gente tem que considerar isso. Agora vamos lá, propor duas teorias, já estamos caminhando para o encerramento dessa primeira parte. Vamos terminar aqui, só tem mais 2 slides. Nós já passamos por 96 slides, são 100 slides cada palestra, tá? E aqui estamos chegando no final dessa. Propor 2 teorias, para a gente compreender melhor estas coisas com relação aos propósitos de Deus, e ao universo, e ao cosmos, e ao mundo feito por Deus. Primeira teoria. Vamos supor então que uma dona de casa, mãe de um bombeiro, tem algum bombeiro aí? Não, né? Mãe de um militar, decidiu fazer um bolo para o seu filho e levar lá no quartel. Aí ela preparou a massa, os ingredientes. Essa teoria tem lá no livro do professor Adalto Lourenço. Depois, se você quiser olhar ela lá, está lá escrita. Naquele livro Gênesis 1 e 2. Acho que o nome do livro é esse mesmo. E aí, após o tempo adequado, o bolo foi retirado do forno, levado até o corpo de bombeiros pela mãe, colocou ele em cima da mesa lá. O pessoal tinha saído para atender uma ocorrência, o bolo ficou lá, certo? E a ocorrência que eles foram atender foi essa aí, ó. Hipótese 2. Teoria 2.
Eles foram atender um acidente. Nesse acidente, um caminhão de supermercado que estava levando mercadoria, ovos, farinha de trigo, fermento em pó, chocolate em pó, e aí esse caminhão capotou. Teve um capotamento e essas coisas começaram a se misturar ali dentro do caminhão, né, e logo teve um circuito elétrico lá e o caminhão começou a pegar fogo e tinha um capacete lá dentro, aqueles capacete bem forte, resistente mesmo, de trabalhador em obras. E aí esses ingredientes, exatamente, o irmão já deduziu aí, vai virar um bolo, não é? Esses ingredientes se misturaram com a capotagem do caminhão lá e acabaram formando ali, quando os bombeiros chegaram lá para apagar o fogo, eles acharam dentro de um capacete daqueles um bolo já assado. É absurda a história, não é? Acharam um bolo já assado previamente, pegaram esse bolo, levaram para o quartel e colocaram em cima da mesa lá junto com o outro bolo. Aí vamos supor que você não sabia dessa história, não é? Você, como pesquisador e amante da ciência, você não presenciou o que aconteceu, só tem os bolos lá em cima da mesa, os 2 bolos, o que foi feito pela senhora lá, mãe do bombeiro, e o resultante do acidente, não é? Qual das 2 teorias pode explicar o surgimento do bolo? Tem 2 bolos lá. Qual das 2 teorias explica como é que apareceu o bolo ali? Evolução, não é? É o que a ciência diz, não é? E não é para surgir bolo, não. É para surgir vida. A gente sabe que a ideia do bolo é inconcebível, não é verdade? É inconcebível. Todo mundo sabe que a teoria mais aceita ali é que uma dona de casa foi lá e fez o bolo, não é? Uma senhora que sabia, assistiu lá o MasterChef, viu como é que se faz o bolo, fez o bolo e levou para o quartel. A ciência diz que não só o bolo surgiu, mas a vida. Da mesma forma, o cientista, ele só tem a natureza que está ao seu redor. Ele não pode viajar na máquina do tempo. Não é possível viajar no tempo. Você assistiu lá aquele dinossauro vivendo há 300 milhões de anos atrás? Você compreendeu como é que era? Existem só suposições, ideias, não é? Que reforçam a teoria. A probabilidade da segunda teoria acontecer, ela é muito pequena, não é? Essa probabilidade está dentro dos padrões científicos, da explicação para o surgimento do universo, para o surgimento da vida. Ao analisar o bolo, a gente vai encontrar evidências que sustentam a teoria de que o bolo surgiu pelo capotamento do carro. E para a vida? Existem evidências que confirmam a teoria da evolução das espécies, não é? Então, nós podemos reconstruir a história das origens do universo, da vida dos seres humanos, sob uma perspectiva naturalista, partindo só do pressuposto daquilo que nós achamos, daquilo que pensamos. Processos naturais iniciariam espontaneamente para dar origem ao universo, a galáxia, os planetas, a natureza, a vida. Da mesma forma que alguém que sabia fazer o bolo e fez o bolo, também existe real possibilidade de haver um ser sobrenatural que teria trazido o mundo à existência. É o que afirma a teoria do designer inteligente. Assunto que nós vamos tratar na segunda palestra agora. Nós vamos tratar do criacionismo. Criacionismo bíblico, criacionismo científico. Tem alguém na sala de computação aí? Tem. Abre, por favor, eu só vou mostrar a introdução, nós já encerramos aqui a primeira palestra, só mostrar o assunto que nós vamos tratar na segunda palestra. Abre os slides da aula número 2, por favor, irmão. Slides da aula número 2, só para mostrar para os irmãos o que nós vamos tratar agora na segunda palestra. Por gentileza. E aí depois nós vamos descansar um pouquinho, né? Tomar um café, tomar uma água. Tá? Eu já estou passando para você aqui. Estamos dentro do tempo, né? Muito bem. Conseguiu abrir o slide número 2? Para mostrar. Vamos ficar de pé um pouquinho, irmãos? Para descansar um pouquinho, para relaxar, enquanto já estamos encerrando essa parte. Só mostrar o assunto da próxima tarefa.
Nós acertamos aí com a direção do evento que ao final das 3 palestras teremos um tempo, ou talvez agora, já que estamos um pouco adiantados, né? Agora, depois ele vai tratar aí com vocês, para a gente responder as perguntas, se eu conseguir respondê-las, é claro, né? Porque nós não conseguimos responder tudo, para os irmãos fazerem as suas perguntas e as suas considerações. Daqui a pouco ele vai dizer como é que vai funcionar. Por favor. Só um pouco de paciência, pessoal, que ele usa 3 computadores lá. São 3 mouses, 3 telas lá, mas ele vai achar. Bom, na introdução, eu não expliquei para vocês como nós vamos funcionar, mas a gente tem 3 períodos, tá? Nós temos 2 cafés. Dá para ver melhor agora? Agora sim? Ah, garoto. Então, na introdução eu não expliquei para vocês como nós funcionaríamos, mas só para introduzir assim, seria 3 períodos da palavra do pastor, do seminário, né? E durante esses períodos nós teríamos pausas, 2 cafés e ao final um lanche, tá? Como nesse primeiro momento nós tivemos um adianto aí do pastor, eu vou abrir para 3 perguntas, tá? 3 perguntinhas aí para quem quiser fazer. E para facilitar, além de tudo, no final da nossa noite aí, do nosso seminário, nós criamos o telefone, o WhatsApp da Ação Jovem, tá? Por enquanto ele tá, a gente vai mudar ele depois, mas por enquanto para quem quiser, não sei se já vai projetar, não sei, tá bom. Para quem quiser o WhatsApp dos jovens aí, eu vou falar para vocês, já que não está projetado, se vocês quiserem anotar, tá? É 99704-3203. Para quê? No final da noite a gente vai escolher algumas perguntas aí, vocês vão mandando aí se vocês tiverem algumas perguntas. Ou então para esse login aí também, para esse link que o Léo fez lá em cima. Para quê? Para no final da noite vocês mandarem suas perguntas, nós vamos selecionar as perguntas lá, passar para o pastor e aí a gente vai sanando. Enquanto isso, eu abro para 3 perguntas agora, tá? Vou repetir o telefone, é 99704-3203, tá bom? Muito bem. Antes das perguntas, deixa eu só projetar o assunto. Me ajuda aí, irmão, que está projetando. É o 4º slide, por favor. Só mostrar o próximo assunto. Já descansou um pouquinho? De pé? Relaxou? Pode sentar agora. Eu vou só apresentar aqui. Olha, lá está. Segundo encontro nosso, nós vamos tratar dos tipos de criacionismo: criacionismo religioso, bíblico, científico, propostas do criacionismo científico. Criacionismo científico é a TDI, Teoria do Design Inteligente. Quantos já ouviram falar nessa teoria? Teoria do Design Inteligente? Bastante pessoas, né? Então vamos apresentar a teoria do design inteligente, citar os principais pilares da teoria do design inteligente, definir as propostas, citar exemplos de complexidade redutível e evidências de uma terra jovem. Evidências de uma terra jovem. Ao contrário do que diz a teoria da evolução, a teoria do design inteligente, uma de suas teses é que a Terra não tem esses 4,6 bilhões de anos. Existem muitos indícios e muitas evidências que apontam para a existência de uma Terra jovem. E nós vamos trazer essas evidências científicas da possibilidade de uma Terra jovem, não uma Terra de 4,6 bilhões de anos. Muito interessante essa segunda palestra, tá bom? Então, vamos às perguntas. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Ficou alguma dúvida? Se eu não souber responder, o pastor da igreja está ali, ele vai responder. Tá certo? Uma pergunta. Dá o microfone. Vou fazer uma pergunta, não sei se é cabível para o momento agora. A Terra é plana ou não? Embora a Bíblia não seja um
tratado científico, ela não é um livro de ciência, não é? Existe uma passagem na Bíblia, no livro de Jó, que fala que Deus, ele fez o círculo da terra. Se bem que o fato de estar escrito lá que ele fez o círculo da terra, não exclui a tese da irmã, a hipótese da irmã, né, de que a terra é plana, né? Nós vimos em alguns slides ali, que foi feito por um astronauta, né, que saiu da atmosfera terrestre, e lá, aquela imagem daquele slide que eu mostrei para vocês, mostra a terra como se fosse uma esfera, e não como se estivesse plana, tá certo? Então, por evidência científica, agora nós podemos falar em evidência, essa foto que foi tirada desse astronauta, que estava numa espaçonave fora do nosso planeta, a gente conclui que a Terra é uma esfera. Não uma esfera perfeita, mas não é plana. Tá certo? Próximo a perguntar, uma dúvida, Timóteo. Eu tenho 5 perguntas, não vou fazer as 5. Você me enrola. Mas eu vou entregar isso aqui para o irmão, depois. Professor, sabe-se com segurança pela ciência que o petróleo é produto da transformação de vegetais e animais ao longo de milhões de anos? Pois é. Nós, Oriente Médio, escavações, tabela periódica e mais algumas coisas assim. Nós, os crentes, temos certa dificuldade e resistência a falar em milhões de anos. Ainda hoje, vasta proporção de nós, crentes evangélicos, defendemos que o mundo tem 6.000 anos. Pela Bíblia, não se pode provar essa idade de jeito nenhum. Tem surgido vários crentes, inclusive eruditos em ciência e religião, defendendo um meio termo. Os seres vivos não foram criados junto com a origem do planeta Terra, mas muitíssimos anos mais tarde. Inclusive, separam Gênesis, o primeiro parágrafo, Gênesis 1 e 1 a 2, do resto do capítulo 1 sobre a criação. Pode nos ajudar a uma explicação? Com certeza. Com certeza. Todas estas perguntas, elas vão ser respondidas ao longo desta palestra. Inclusive, ali nós temos, não provas, que na ciência a gente não pode falar provas, mas existem muitas evidências que apontam para a existência de uma Terra jovem. E aí entra aquela pergunta do senhor, como é que, se a Terra tem poucos anos, poucos mil anos, como é que se formou o petróleo? Não é verdade? Porque a ciência diz que são necessários milhões de anos da ação de decompositores para originar o petróleo, gás natural. Se o senhor tiver um pouquinho de paciência, a gente vai explicar todas essas perguntas ao longo da segunda palestra. Tá bom? O senhor adiantou o que eu iria falar na segunda palestra. Tá bom? Mais alguma pergunta, menos o Léo, por favor? Não. Eu não vou ficar chateado. Pastor, você como professor de biologia, eu vi que você comentou também sobre as galáxias e tudo mais, e a minha dúvida se a gente consegue ver uma galáxia de 55 bilhões de anos, que é aquela M Taus, por que a gente não consegue ver a nossa galáxia ali, que é 100 milhões de anos? Por exemplo, ali aquela foto aquela foto que a gente teve foi numa foto de 55 bilhões de anos, que é o de bilhões de anos-luz, e a gente conseguiu ver. E aí, na nossa galáxia, 100 milhões, estipula-se que tem um buraco negro. Como que a certeza... Porque, assim, entre ciência e filosofia, existe uma linha tênue da gente falar assim, olha, isso aqui é ciência, isso aqui é especulação, que, na minha opinião, é filosofia. Galileu não provou a ciência, ele provou a filosofia de que a Terra era heliocêntrica. E aí, anos depois, ou sei lá quantos anos, aí a ciência veio e bateu a ideia de Galileu.
essa ideia entre filosofia e ciência, a pergunta, na verdade, é essa. Onde a gente entra a ciência e onde a gente entra a filosofia? Qual que é o parâmetro onde a gente entende aquilo como ciência e entende aquilo como filosofia? A ciência se preocupa em investigação de coisas naturais ou do naturalismo. Quando se parte para pressuposições que não podem ser demonstradas através da experimentação, aí saiu do campo da ciência, aí entra no campo da filosofia. Então, existem algumas questões que estão mais relacionadas com metafísica e não com naturalismo. A ciência se ocupa em estudar problemas e situações que estão dentro das coisas naturais, que podem ser evidenciadas cientificamente através da experimentação, da repetição. O porquê da foto de uma galáxia mais distante e não da nossa galáxia, eu não sou astrofísico, mas eu li que a posição dessa galáxia é que privilegiava essa fotografia, com esse conjunto de telescópios. Ao contrário do suposto, porque não existe também um consenso de que realmente no centro da Via Láctea existe um buraco negro. Isso é uma previsão matemática. Ninguém viu esse buraco negro lá. Por isso que partiu-se para essa foto naquela galáxia lá, M87, não é? Porque a posição privilegiada dela que daria para focar nela e tirar essa foto do buraco negro, e não no suposto buraco negro da nossa galáxia. Tá certo? Então, partiu para o campo que não dá para ser experimentado, reconhecido pela experimentação, entra na filosofia. Tá certo?